TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Com alegria no coração, nós estamos de volta ao programa Respostas, mais uma vez, uma saudação muito carinhosa, estamos cumprindo a promessa de voltar nesse dia e estamos aqui mais uma vez para juntos com vocês, realizarmos esse programa que é dividido em 3 blocos, um primeiro bloco de reflexão e os outros 2 nós vamos trabalhar diretamente a questão das perguntas que vocês nos enviam. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação de vocês. Volta e meia a gente recebe algum afago, algum carinho. Muito obrigado pela participação de vocês. Programa Resposta aqui pela TV Imaculada, essa TV comprometida com a evangelização, comprometida em trazer esperança para nós. Então, vamos trabalhar já? Vamos começar então esse primeiro bloco, que vocês bem sabem que nós estamos refletindo o documento Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Esse documento, só para lembrar vocês, trata das relações entre a Igreja e o mundo, sobretudo no sentido do mundo contemporâneo, o mundo em que nós vivemos hoje. Por quê? Porque durante o cristianismo ele vai fazendo sua caminhada na história e cada tempo tem suas características, suas prerrogativas próprias. Então, nesse tempo, nós nos deixamos guiar, sobretudo pela bússola, assim chamada pelos papas posteriores ao concílio. O próprio concílio foi chamado, então, de bússola. Por ele, nós nos deixamos guiar, sobretudo, para deixar que a luz da fé ilumine todas as realidades. Ilumine a política, ilumine a economia, ilumine a educação, nossa forma de ver o mundo. E nós estamos refletindo esses dias justamente... Já tem uns 2, 3 programas sobre a comunidade humana. E se nós falamos de comunidade humana, vamos direto ao ponto, a questão do bem comum se coloca como um elemento central. Exatamente. A leitura que nós vamos disponibilizar agora para vocês fala exatamente disso. Parece um contrassenso nós falarmos de bem comum, quando no fundo parece que nós estamos preocupados cada um com seu umbigo, né? Com seu reino. Mas vamos olhar com carinho para esse título agora, para esse tema, porque pode ser que Deus esteja pedindo conversão nossa. Eu acredito que sim, pelo menos minha. Vamos lá? Vamos disponibilizar a leitura agora e nós já voltamos para a reflexão. A comunidade humana, promoção do bem comum, Parte 1. A interdependência cada vez mais estreita e progressivamente estendida a todo o mundo faz com que o bem comum, ou seja, o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada membro alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição, se torne hoje cada vez mais universal e que, por esse motivo, implique direitos e deveres que dizem respeito a todo o gênero humano. Cada grupo deve ter em conta as necessidades e legítimas aspirações dos outros grupos e mesmo o bem comum de toda a família humana. Simultaneamente, aumenta a consciência da eminente dignidade da pessoa humana por ser superior a todas as coisas e aos seus direitos e deveres serem universais e invioláveis. É necessário, portanto, tornar acessíveis ao homem todas as coisas de que necessita para levar uma vida verdadeiramente humana: alimento, vestuário, casa, direito de escolher livremente o estado de vida e de constituir família, direito à educação, ao trabalho, à boa fama, ao respeito, à conveniente informação, direito de agir segundo as normas da própria consciência, direito à proteção da sua vida e à justa liberdade
mesmo em matéria religiosa. Gaudium et Spes. É muito importante para nós termos um texto deste, devido à sua profundidade e, sobretudo, porque pede de nós uma mudança de paradigma. Não é uma mudança superficial, porque nós já tínhamos, digamos assim, uma natureza mais ou menos orientada para a satisfação dos próprios desejos, dos próprios projetos. E cada vez mais, pela força do pecado, cada vez mais esta característica do sair de si em direção ao outro, ter sensibilidade para perceber as necessidades do outro, cada vez mais se enfraquece essa dimensão da solidariedade entre nós. Então, por isso que eu falo que é um redimensionamento da nossa própria vida. Quando o Papa Francisco, por exemplo, fala de uma igreja em saída, essa saída começa já quando nascemos cristãos, ide por todo o mundo. Então, já no chamado inicial da nossa vocação, nosso primeiro passo é em direção para fora. Este fora que significa realmente observar o mundo, olhar para o mundo, e nossa salvação passa pela nossa capacidade de sermos samaritanos. Esse samaritano que para, que observa, que faz com que sua vida seja tocada, que sua estrada e seu caminho pare exatamente por conta da dor do outro, se deixou tocar pela dor do outro. Isso é cada dia mais necessário entre nós, porque o texto começa dizendo que existe uma interdependência, uma interconexão que cada vez mais se estreita e que nós podemos dizer que a Gaudium et Spes já estava acenando, digamos assim, para aquilo que o Papa Francisco coloca na Fratelli Tutti, para essa capacidade de olhar para o mundo, de percebermos que nós temos uma casa comum e que a destruição desta casa comum penaliza a todos nós. Então, esta visão global, ela é capaz de fazer com que o nosso olhar saia do nosso umbigo, do nosso reino, da nossa preocupação individualista e se estenda cada vez mais. É óbvio que nós não podemos deixar que esse olhar se termine por uma abstração tão universalista que no final das contas a gente não sabe quem é o próximo concreto com o qual eu tenho que ajudar. Por vezes estamos preocupados com a pobreza na África, vai para as periferias aqui de Campo Grande, você já vai perceber que aqui já existem situações muito similares àquela miséria que nós encontramos em alguns lugares deste mundo, infelizmente. Então, esse olhar do cristão é um olhar capaz de olhar para o outro. Não fica ensimesmado, né? O cristão não pode ser como aquela pessoa que fica olhando para si mesmo e preocupado só com as coisas. E aí, o próprio texto diz, o bem comum deve ser cada vez mais buscado, procurado, e este bem comum é fruto já da nossa correspondência ao amor de Deus, porque o amor dilata o coração, o amor abre os olhos, né? Então esse bem comum que no seu conjunto olha para as condições da vida social que permitem, tanto para o membro como para grupos, para cada membro ou para grupos, alcançar mais plenamente a própria perfeição. E isso está se tornando cada vez mais universal. E isto significa que, se nós estamos num mundo interrelacionado, interconectado, nós temos que necessariamente, falando de ética das relações, ter em conta que nós temos direitos, mas também nós temos o que, gente? Nós temos deveres. Esses deveres e direitos que dizem respeito a todo gênero humano. É claro que todo grupo social deve ter em conta as suas necessidades, as suas legítimas, olha só o que o documento diz, legítimas aspirações, mas também dos outros grupos e mesmo do bem comum e, ao final, de toda a família humana. Vocês estão percebendo? Por que o corporativismo assassina o Estado? Quando o Estado privilegia os direitos de um grupo e acaba o quê? Acaba tirando
direitos de um outro grupo. Então, quem é um governo? Qual é a verdadeira política? É aquela que se deixa pautar pelo princípio do bem comum, onde o bem de uns não pode sobrepor a necessidade do bem dos outros. E é preciso equilibrar os diversos corporativismos para que eles não se sobreponham. A gente não pode esquecer disso, porque normalmente quem é que se sobrepõe no país? Quem tem dinheiro, quem pode pagar um bom advogado. A justiça não é a mesma, na Constituição está linda, mas na prática, quem é que pode pagar um bom advogado? Então nós vemos que as pessoas em condições de menor condições materiais se veem o quê? Desprovida de um processo que outras pessoas têm. Então nós precisamos urgentemente olhar para a sociedade como um todo. Esse olhar político, e política aqui com P maiúsculo, é o sinal de que estes que estão conduzindo a vida pública têm exatamente como princípio, porque é um princípio moral cristão, o princípio da busca do bem comum, né? Que bonito, que importante isso. Eu acredito que todos os candidatos à política partidária na vida pública os cristãos deveriam fazer um curso sobre doutrina social da igreja, exatamente, sobretudo para perceber que existem para os cristãos princípios que são fundamentais, e a doutrina social da igreja coloca que a busca do bem comum é um princípio fundamental. Por causa desse princípio, a Gaudium et Spes, o concílio diz que é necessário tornar acessível ao homem todas as coisas que ele necessita para levar uma vida verdadeiramente humana. E aí cita, né? Para não dizer que se cai numa abstração: alimento, vestuário, casa, direito de escolher livremente o estado de vida, olha só, e de constituir família, direito à educação, ao trabalho, à boa fama, ao respeito, à conveniente informação. Olha o que a Gaudium está dizendo, que nós temos direito à conveniente boa informação, a conveniente informação, direito também de agir segundo as normas da nossa própria consciência, a proteção da própria vida e a justa liberdade também em matéria religiosa. Ou seja, ninguém pode ser constrangido em matéria religiosa a escolher determinada denominação. Por isso que o princípio do Estado laico é uma conclusão madura do ensino social da Igreja, exatamente para não entrar em conflito com o princípio da liberdade religiosa. Os cidadãos são religiosos. O Estado, enquanto estrutura jurídica, não pode privilegiar nenhum grupo. Por isso que eu sempre falo, o pessoal me critica depois, né? Eu falo, eu não sou contra a bancada evangélica, mas não é porque é ser evangélica. Se for católica, eu também não quero. Não quero nem bancada nem evangélica, nem católica, porque esses grupos, eles prevalecem sobre a questão do bem comum, né? E normalmente a gente percebe que o Estado ele tem que dar uma controlada nesse corporativismo, sobretudo quando se trata de grupos que têm poder econômico, cujas influências nas decisões são muito mais fortes. É por isso que a gente precisa fortalecer todas as instâncias de participação, como sindicatos, como os movimentos populares, porque são estes que dão voz a todos na sociedade. Todos significa todos. Nós vamos ouvir o fazendeiro, nós vamos ouvir o indígena, nós vamos ouvir o empregado, nós vamos ouvir o empresário. Significa que essa busca do bem comum é algo no qual é um princípio que nos une a todos, porque todos nós queremos o melhor para os outros. E eu não posso pensar no meu bem prescindindo do bem do outro. Sem falar de outras coisas, porque esse princípio do bem comum, ele governa a vida social. Mas o cristão tem a lei maior do amor, que vai muito além disso, né, gente? O cristão é chamado até a colocar o seu bem
atrás do bem do outro, se nós formos entender profundamente aquilo que Cristo fez por nós. Chegamos ao final desse primeiro bloco, com essa reflexão que busca dilatar um pouco o nosso coração para olhar para o outro, para a vida do outro, para os problemas do outro. E nós paramos por aqui, para o intervalo. Continue com a gente, nós já voltamos. O intervalo passou rapidinho, a gente já está aqui de volta, que bom tê-los. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Respostas aqui pela TV Imaculada. Eu aqui, Padre Adriano, estou aqui junto com vocês para nós fazermos esse caminho, procurando discernir, procurando trazer luz, iluminar aquelas grandes questões que por vezes nós nos colocamos exatamente porque somos pessoas que têm fé. E pessoas que têm fé utilizam o critério da fé para se perguntar: aqui eu estou fazendo a vontade de Deus? Nisso aqui eu estou fazendo? Inclusive, o cristão é alguém que vive em profunda sintonia com o Espírito que habita em si mesmo, exatamente porque o Espírito, um dos dons do Espírito é o Espírito do discernimento, é o dom do discernimento. E é isso que o programa Resposta tenta, trazer esta resposta, que não é uma fórmula de bolo, a gente sempre fala aqui, né? Que ajuda-nos neste caminho quando as encruzilhadas da nossa estrada apontam algumas dúvidas. E vamos começar por essa pergunta. Eu até estava falando para o Fábio e para o Júnior aqui no intervalo, que já que estamos animados, vamos começar já pelas perguntas um pouco mais fortes, né? Essa pergunta retrata uma realidade que volta e meia eu estou comentando com vocês aqui, tá? Vamos lá? Porque senão vai deixar vocês ansiosos para saber. Eu acredito que vocês vão entender o que o Antônio está colocando. De fato, Antônio, obrigado pela sua pergunta. O Antônio lá do bairro Paraty, Fábio. Agora, eu sei onde é o bairro Paraty. Pelo amor de Deus, né? Algum lugar esse padre tem que saber, né? Algum lugar dessa Campo Grande. Mas é grande essa nossa cidade, né, gente? Meu Deus do céu. Vamos lá. Pergunta do Antônio. Padre, por que tantos cristãos católicos? Ó, a chapuletada vem para nós, tá? E com razão. Por que tantos cristãos católicos têm demonstrado, por meio de palavras e ações, uma intolerância e até agressividade quando alguém pensa ou age diferente do que ele julga correto? É certa esta postura? Antônio, você mexeu numa ferida, né, meu caro? Você mexeu numa ferida que de fato dilacera muitas das nossas comunidades. Nós podemos dizer, Antônio, que religião e política, elas estão muito ligadas desde as últimas eleições, porque o discurso que foi feito é no sentido de dizer, Deus foi colocado no meio para dizer assim, Deus quer esse candidato e não quer aquele, tá? Você pôs Deus no meio, mas Deus não vota, primeira coisa. Só que a questão religiosa entrou. Óbvio que nós temos que colocar Deus em tudo, mas aqui não se trata de que Deus vai escolher um partido, Deus não escolhe um partido. Deus tem filhos na interpretação da linha direita, Deus tem filhos naqueles que interpretam a partir da perspectiva de uma esquerda. Ambas possuem, já que nós estamos tratando da polarização, ambas possuem qualidades, ambas possuem defeitos. Mas como esse clima de polarização ele está tão acentuado, nós estamos beirando a um fenômeno chamado fanatismo.
O fanatismo, ele pode ser religioso, o fanatismo pode ser político. E o problema nosso no Brasil, desde as últimas eleições, é que as duas coisas se uniram. E são duas coisas muito perigosas, porque a religião é uma força muito grande. Você dizer é um Deus que está pedindo, é um Deus que está mandando, você dá um peso muito maior a estas coisas. E o que fez? A gente estruturou a vida no maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Dois princípios, o bem e o mal. O bem todo de um lado, tão forte como o mal que está do outro lado. E aqui, se você é de direita, você pode fazer críticas a decisões da esquerda, mas você não pode pedir o fim da esquerda. Se você é de esquerda, você pode fazer determinadas análises a partir da sua ótica e dizer, olha, essa decisão política é contrária à Constituição, é contrária ao bem comum da sociedade por esse e por esse motivo. Mas não, o que nós estamos acompanhando nós queremos o fim da outra perspectiva política. Isso é um absurdo. Por quê? Porque se você for olhar, todos os extremismos, eles terminam por se encontrar lá na ponta. Porque se nós deixamos só uma linha política, daqui a pouco nós teremos um ditador e avalizado por boa parte da população, porque o escolheu assim, esquecendo-se que nós vivemos numa democracia pluripartidária. Então é da sanidade da democracia, depende da sanidade da democracia a necessidade de muitos partidos e linhas políticas, que vão desde uma direita até um centro e uma esquerda. Então, não podemos nunca nos esquecer de que o mal nunca está absolutamente somente de um lado. Isso aconteceu por quê? Porque, sobretudo, os primeiros que perceberam que as redes sociais eram um instrumento fundamental, colocou na cabeça das pessoas, martelando de maneira a usar textos pontifícios, a usar textos desconectados da história e colocou na cabeça das pessoas algumas ideias psicóticas. Por que psicóticas? Porque você não tira da cabeça da pessoa, né, que faz uma interpretação generalizada e fora de contexto. Então, o que está acontecendo agora é uma coisa muito grave. A violência, por exemplo, vocês viram que o texto da Gaudium Spes falaram que a pessoa tem direito à boa fama. Qual é o primeiro objetivo das fakes? Um dos primeiros objetivos das fakes é acabar com a moral, com a boa fama do meu opositor. Por quê? Porque se chega ao ponto de pensar, confundindo a nossa cabeça, que o outro tem que deixar de existir. Por quê? Porque ele é causa da minha infelicidade. Só que, quando você percebe, lá no fundo, você perdeu a capacidade de discernir de maneira ampla, você perdeu a capacidade de ver a complexidade do real. Por que você não vê mais? Porque você se delimitou à bolha ideológica do seu pensamento. E esse pensamento, Antônio, ele pode ir até o que nós chamamos limite da vida social. Por exemplo, nós temos por vezes manifestações de uma extrema esquerda, perigosíssima, e uma extrema direita, também perigosíssima. Por quê? Porque todas elas atuaram em momentos históricos e o final, Antônio, não foi nada belo. O paraíso não veio na terra. Então, infelizmente, boa parte dos católicos hoje está nesta onda. Nós estamos vivendo uma onda e as polarizações estão fazendo o quê? Com que nós estejamos cada vez mais agressivos. Por quê? Porque virou uma cruzada, virou tempo de cruzadas, ou seja, dessa luta ideológica não escapa nem o Papa. Se você vê o que a gente escuta, não sei se você já viu nas redes sociais, até porque a sua pergunta deve ter sido motivada por isso, né? Antes de ontem mesmo, entrei na página, uma senhora que reza texto, tem imagem de Nossa Senhora das Graças. Gente, sabe o que a criatura dizia? Que não vê a hora que o Papa passa para o além. Vocês estão percebendo que nós ficamos loucos? Nós enlouquecemos.
Existe uma paranoia, uma psicopatologia social absurda. Isso vai minando a nossa comunhão. Porque como é que você consegue ser católico sem Papa? Como é que você consegue canonizar uma visão política ao ponto de você tirar o pastor universal da igreja, colocado por Cristo, porque ele não se adequa à sua visão política? Tá? Então, é um momento bastante grave, Antônio, preocupante. E aí, o que nós temos que fazer? Para os extremistas, nós temos que pedir a Deus que eles se convertam, que eles voltem à sanidade. E a sanidade não é dizer que está tudo errado o que eles pensam. A sanidade é olhar para a complexidade do real e não querer que a realidade se enquadre na minha ideologia como uma camisa de força. Por que que fake news propaga-se? Porque a gente gosta. Porque confirma o que eu quero, não importa mais se é verdade ou não. Mas, meu Deus, como é que os cristãos vão caminhar se perderam a noção do real? Se nós perdermos a noção de realidade, nós vamos dar diagnósticos errados, cura errada e no final das contas nós estaremos todos nos destruindo. Então, essas histórias, elas não terminam bem. É perigoso. Então nós vamos ter que nos acalmar, cuidar um pouco com as palavras. Vocês podem perceber que eu tenho um jeito um pouco intempestivo, mas por vezes até eu penso em algo para falar, exatamente porque nós precisamos conversar. Nós precisamos sentar e dialogar. E nós precisamos do respeito, mas respeito àquilo que permite o bem comum. Porque uma coisa é uma opinião, outra coisa é você destruir uma pessoa com o seu parecer. Isso é inadmissível. Em nome da expressão, a liberdade de expressão, eu posso ser racista? Não. Eu posso ser homofóbico? Não. Eu posso ser, como que eu digo, eu posso passar por cima da verdade e caluniar as pessoas? Não. A calúnia é um ponto criminal da nossa Constituição. Por quê? Porque atenta contra a boa fama da pessoa. E boa parte das fake news não é porque aquela pessoa da fake news não mereça ser criticada, mas não por mentiras. Se o cara não fez aquilo, é esse o ponto. Então eu coloco lá nas minhas redes sociais, né? Já ganhei um monte de inimigos, não tem problema, né? Isso acontece, né? Mas eu não desisto porque a gente tenta pelo menos dar força para alguém que está um pouquinho, a gente, no nosso parecer, está um pouquinho mais sereno. Olha, isso aqui é porque não é verdade, mas eu não estou dizendo que é A ou B, eu não estou corroborando, eu só estou dizendo que isso aqui não é verdade. As pessoas continuam publicando. Então, nós vamos precisar o quê? Aquilo que a igreja sempre fez, é hora da comunhão com os bispos, com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é hora de comunhão com o Papa, comunhão com nossos bispos. Ali, gente, nós temos um guia seguro, não com determinados bispos ou determinados padres, com a igreja, mas com o conjunto desse corpo eclesial que nos conduz. Sobretudo nas horas de tempestades, nós precisamos olhar para aqueles que têm, né? Como que chama o do barco? O timão do barco, que vai nos levar para o caminho de Deus. Então, eu falo sempre, escutem os bispos, as nossas dioceses, tem muita clareza, tomem cuidado, rede social tem tudo e o contrário de tudo. A segurança está hoje, mais do que nunca, na comunhão com nossos bispos, na comunhão com o sucessor de Pedro, hoje Papa Francisco, amanhã não sabemos quem o Espírito vai nos apontar, tá bom? Fiquei só com a sua pergunta, Antônio, porque ela é fundamental, é hora de todos refletirmos e esta agressividade e essa violência
está atentando contra o dom do amor. Nenhuma verdade defendida, ainda que seja verdade defendida sem amor, se torna arrogante, se torna opressiva. Verdade na caridade e caridade na verdade é o equilíbrio que a gente precisa, tá bom? Vamos para o nosso intervalo e a gente já volta. Até daqui a pouco. Depois dessa bela imagem aí de São José com o menino Jesus, todos nós tem vezes que precisamos estar no colo de São José, assim como o menino Jesus. E já que nós falamos de pai, já falamos de colo, de bênção, exatamente, nós vamos para a pergunta da Amélia, lá do bairro Alves Pereira. Penso que eu conheço, Fábio, o bairro Alves Pereira. Você só me dá uma indicação, vamos ver se o Fábio consegue lembrar aqui agora. Bairro Alves Pereira. Acho que é. Fábio tá fazendo um esforço. Assim que ele lembrar. Perto das Moreninhas. Olha só. Saudação carinhosa a todos vocês, gente, aí do bairro Alves Pereira. A pergunta da Amélia: por que temos o costume de pedir a bênção aos pais e padrinhos, também aos avós e os mais velhos? Amélia, essa é uma das coisas que eu falo, que a gente tem que tomar cuidado, o equilíbrio, né? O equilíbrio. Porque tem gente dentro da igreja que tem um pensamento assim, tudo que é antigo não serve. E tem um outro grupo que tudo que é novo não presta. Equilíbrio, discernimento, tá? Discernimento. Uma das coisas que eu acho importantíssima hoje, eu falo em todo batizado, olha, agora, quando chega o final, agora, padrinho, madrinha, vai dar, aspas, a primeira bênção para o afilhado, para a afilhada. O vovô e a vovó, se está presente, também, o pai e a mãe. Mas aí eu já sei que tem aquela história, né? Como é que diz? Padre, mas em casa não é costume. Criatura, como é que começa um costume? Começando. Então eu falo para os casais, ensina a criança a pedir bênção. Eu e meu irmão tivemos sempre isso muito presente na relação com nossos pais, tanto que quando a gente liga, se a gente não diz, antes de falar qualquer coisa, a mãe já fala, bênção, até hoje, tá? Para a mãe não pode ser alô, não. Antes do alô vem, bênção, mãe. O padre até hoje pede bênção para a mãe. Que graça, né? Na ordem da natureza, foi Deus quem nos deu. Essa bênção, ela remonta, o sentido da bênção é muito belo, é bonito, porque bênção quer dizer bem dizer, e ao mesmo tempo que eu bendigo a Deus, ao mesmo tempo eu me santifico, porque o bem dizer a Deus me santifica. Porque toda vez que eu reconheço a ação de Deus em minha vida, eu percebo que esta mesma ação, exercendo sobre mim as demonstrações contínuas, diárias, permanentes do amor de Deus. Então a bênção é um sinal não só de respeito pela autoridade do pai, também tem esse sentido. A autoridade do pai, da mãe. É palavrão, padre? Não. Autoridade nós precisamos. Papai, mamãe não é amiguinho, tá? Olha que a ordem aqui altera os fatores. O Fábio quase deu uma risada aqui. Existe pai amigo. Amigo pai, nananina não. Sabe esses pais que querem parecer amiguinho? Não, você é pai. O lugar que Deus te colocou, pai, mãe. Agora, o ideal é que você não seja um carrasco na vida do seu filho. Que graça quando a gente escuta um jovem, um adolescente dizer, padre, minha mãe é também minha amiga. Me escuta, ou meu pai. É maravilhoso isso. Mas lembrando, o pai e a mãe é uma autoridade dentro da minha família, daquela primeira igreja doméstica. Então, mas só que tem uma.
ele é mediação, o pai e a mãe, da suprema bênção que vem de Deus. Porque Abraão, os patriarcas, é o sentido de, também que no dito popular, pai, eu tenho a sua bênção para casar, o que significa? Eu tenho o seu sim. A bênção, nesse sentido, acompanha a vida dos filhos, dos afilhados, como uma força, como uma ação de Deus e correspondência de quem recebe a bênção. E nesse sentido, em última instância, a bênção chega a Deus. É Deus quem nos abençoa. A bênção tem a fonte em Deus. E o pai e a mãe se sente ali, o padrinho, a madrinha ali se sente. Para poder dar a bênção tem que estar o quê? Em comunhão com a fonte da bênção. Então você está percebendo, Amélia, né? Que bonito! O padrinho e a madrinha, para poder dar a bênção, recebeu essa bênção de Deus. Não é algo deles. Então é a coisa mais linda que um pai e uma mãe pode dizer de boca cheia. Se você está me ouvindo hoje, o meu pai e minha mãe não me ensinou. Começa com teus filhos hoje. Ou então se você é jovem, esses dias eu vi um jovem, padre, eu ouvi o senhor falando, e assim que eu constituir uma família, eu quero ensinar meus filhinhos desde pequeno a pedir bênção para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó. É lindo, é muito bonito. Nós podemos resgatar esse costume porque ele tem raízes profundamente cristãs. E como eu digo, a fonte última da bênção é Deus. A bênção dada por quem é mediação desta bênção compromete em primeiro lugar as pessoas que estão abençoando, porque significam que estão em sintonia com Deus, que é a fonte, e ao mesmo tempo transmitem esta bênção. Por quê? Porque o pai e a mãe, o vô e a avó, os padrinhos, poderíamos dizer de certa forma, que também transmitem a vida nova, que é o batismo. Então essa transmissão da bênção nos lembra a dimensão profundamente comunitária da nossa salvação. Nós não somos salvos, quem nos batiza é a comunhão, é a igreja que nós estamos presentes. É o Cristo pela mediação da igreja, ninguém se batiza. Falando sério, ninguém se batiza. Eu não posso me auto-batizar nesse sentido, porque exige a dimensão da mediação. Então pedir a bênção para o papai e para a mamãe é lindo. Ensina os filhinhos desde pequeno. Eu falo para os pais e padrinhos até os 5, 6 anos. Essa fase de primeira formação cristã é competência de vocês. Vocês são os primeiros patriarcas. Vocês são os primeiros catequistas. Vocês são os primeiros apóstolos do filho e da filha. Então, como é que a criança toca Deus nessa primeira experiência? A criança não abstrai nos primeiros anos de sua vida. Então, ela precisa ver, ela precisa ouvir, ela precisa tocar. Por isso, eu sempre falo para os padrinhos, chegou Natal, vai preparar o presépio, leva a criança, explica tudo. Não tem catequese melhor do que um pai e uma mãe, ou de uma mãe, de um pai, né? Às vezes está só a mãe, está o pai, uma avó, uma tia, alguém que é responsável, fazer a preparação da árvore de Natal, a preparação do presépio junto. Aí eu falo, também tem que colocar um crucifixo em algum lugar, a criança precisa ver. E exerce também um poder muito grande na cabeça da criança ver o papai e a mamãe rezando, tá? Ver o papai e a mamãe em atitude de oração. Porque a criança, eu falo sempre isso, a criança toca Deus pela fé dos pais, mas por uma fé vivenciada, por uma fé demonstrada, porque como eu disse para vocês, a criança precisa ver o papai ajoelhando, a criança precisa ver a mamãe ajoelhando, o terço no berço, o crucifixo na porta. Eu falei desses momentos, a Páscoa, né? Achar um jeito lúdico, um jeito de envolver a criança, até porque nós bem sabemos que a criança recebe uma infinitude de imagens
que não centralizam naquilo que para nós cristãos é o essencial daquela festa celebrada como a Páscoa. E aí a gente precisa colocar no centro o mistério celebrado. E como que a gente faz isso para a criança? Sendo muito plástico, muito material nesse sentido, porque a criança não abstrai. Então, mais do que ficar batendo, porque a sociedade consumística vai usar dessas ocasiões para vender, tá? Eles vão fazer a parte do mundo. Agora, nós temos que fazer a nossa parte cristã. Qual é? Colocar para os nossos filhos, desde pequenininhos, que o centro do Natal é isso. E aí, como é que você faz? Você tem que fazer isso de maneira... Não é fácil ser catequista de criança pequena não, viu? Mas eu digo que uma das coisas que mais marca para o resto da vida é essa primeira fase. Eu até hoje, as pessoas dão risada quando eu falo que eu faço as minhas orações de criança antes de dormir e eu não consigo dormir sem fazer. Vocês vão dar risada agora que o padre... Eu já falei isso aqui uma vez, aqui, acho que Fábio, nesse programa, né? Eu falo, a minha oração, meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, quero que me ensine um bom caminho. Eu faço essa oração antes de dormir. Nossa, padre, já era hora de... Mas eu não sei, é algo que fica impregnado na alma da gente. Né? Na alma da gente. Então, por isso que eu falo, papai e mamãe, não deixa só para vovó, tá? Religião não é só coisa da avó. O vô também, hein? Pelo amor de Deus. Melhor herança que pode se deixar para um filho, para uma filha, né? Então, Amélia, tem um sentido muito lindo. A bênção, bem dizer, agradecer a Deus, porque aquela pessoa que está recebendo a bênção é um dom de Deus, aquele filho é um dom de Deus, né? E também, como eu disse, a bênção compromete quem está dando bênção, compromete quem está recebendo a bênção, porque ambas, uma pela mediação, a outra porque é o destinatário final desta bênção, porque estão todos ligados com a fonte, né? Então, isso é muito bonito. Deus que abençoou nossos primeiros pais no paraíso, lembram? Quando você vê na fórmula do matrimônio, Deus que abençoou os nossos primeiros pais no paraíso. Então, a bênção de Deus significa exatamente, né, essa ação de Deus que realiza a plenitude da nossa vida e do nosso ser. Então, bênção significa também proteção, significa comunhão, relação familiar próxima, tá? Então, por favor, não esqueça, é muito lindo pedir a bênção. Ensine os filhinhos a pedir a bênção, tá bom, gente? Não vamos esquecer disso não, né? Vamos para a próxima pergunta. Vamos ver aqui, nós temos... Chegaram algumas perguntas aqui também, mas nós vamos ter que fazer uma seleção, né, gente? O Pedro está perguntando: padre, eu estou começando a conhecer... Não colocou o bairro, tá? Mas tá bom, sem problema. Padre, eu estou começando a conhecer a Igreja Católica Apostólica Romana. Gosto muito de conhecer sobre a vida dos santos. Dá para saber quem foi o primeiro santo da Igreja? Pedro, não parece simples a sua pergunta, mas ela não é tanta. Porque, se você for olhar, também aqueles que estiveram antes de Cristo foram também redimidos pela ação de Cristo, que na ressurreição abarca toda a história da humanidade. Então, os profetas, os patriarcas, todos aqueles que precederam Jesus, os profetas, por exemplo, são homens e mulheres que também receberam a redenção de Deus. Então, nós podemos dizer que se a revelação começou desde o Antigo Testamento, nós, por vezes, católicos, invocamos o santo patriarca Davi, né? Os patriarcas Abraão, Moisés. Então, são pessoas que, desse ponto de vista da revelação, nós poderíamos dizer que eles também são santos. Mas dentro da Igreja Católica, nós colocamos, né, todas aquelas pessoas que se deixaram iluminar pelo mistério da ressurreição de Cristo. Nós colocaríamos aqui Maria, nós colocaríamos o Estevão, o proto-mártir, mas especificar diretamente, né, todas aquelas pessoas que conviveram com Jesus, não dá para cronometrar isso, tá? Mas essas pessoas, esses personagens, a maioria dos personagens bíblicos, circunvizinhos ou do contexto de Jesus, também foram canonizados. Marta, Maria, né? Também o Lázaro. Então, para você ver que existem, os primeiros santos são, na verdade, os personagens bíblicos do contexto de Jesus, tá bom? Pedro, seja muito bem-vindo.
conheça, que você possa amar e conhecer sempre mais a Igreja Católica, tá bom, meu santo? E você também, né? Paulo chamava os santos da comunidade, se dirigia assim a algumas comunidades. Então você também está aí nesse caminho, né, meu irmão? Que bom. Gente, o abraço que nós deixamos porque o tempo acabou e nós vamos invocar, como é tradição no nosso programa Respostas, a bênção de Deus por intercessão de Imaculada, que Pedro, Imaculada e não mácula, mancha, sem mancha do pecado. Por intercessão dela, mediadora, né, dessa bênção de Deus, sua intercessão nós pedimos agora que desça sobre vocês, pela intercessão da Imaculada, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, abraço carinhoso a todos vocês, obrigado pela participação. Não desanime que as perguntas de vocês que nós não respondemos hoje, nós vamos trazer para o próximo programa. Nosso abraço, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Respostas. Abraço. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.